quero comentar com vocês neste vídeo sobre inúmeros ataques que a Ucrânia fez contra Moscou com drones, né? Numa tentativa terrorista, por certo, terrorista, né? Até porque os alvos em Moscou não eram alvos militares, não há alvos militares em Moscou, né? Foi um negócio assim, talvez tenha sido o maior ataque com drones na história, gente, da cidade de Moscou, tá? Quero falar sobre o resultado disso, o que aconteceu e o que a Rússia promete, porque parece que vem aí uma vingança terrível à Ucrânia em virtude desta ousadia exacerbada do gabinete político lá em Kiev e também do comando militar do general Alexander Syrskyi, que está sendo construído como o responsável pela invasão a Kursk, né, fazendo com que o Zelensky fique aí como o coitadinho que de nada sabia. Olha que absurdo, mas a narrativa está sendo construída. Quero falar também sobre os OTIs, que tem dois fatos importantes sobre os OTIs. Um deles, os OTIs da ONU entregaram o escritório da ONU lá em Sanaan, que eles tinham tomado há alguns dias, tá? Entregaram como gesto de boa vontade, embora os funcionários da ONU sigam ainda, né, sob custódia do grupo iemenita. Segundo os OTIs, os funcionários da ONU ali em Sanaan estavam praticando sim, né, fazendo um serviço de entrega, né, entrega sobre os OTIs, sobre a situação do Iêmen para os inimigos dos OTIs, né. A gente pode achar que isso é absurdo, né, mas vamos com calma nessa história aí, porque quando a gente fala em ONU, estamos falando de uma organização que é tomada completamente ali pelo Império, né. Agora, em alguns aspectos, a ONU funciona, né. Quando a gente pensa a ONU funcionando, a ONU que presta, a ONU que se presta a um bom papel, precisamos entender que esta ONU, ela não vai ser a mesma executando esse bom papel em todos os lugares. Então, a sede da ONU, por exemplo, num certo país que faz um trabalho ali, num certo país que tem um problema com o Império, essa sede da ONU pode perfeitamente fazer o seu trabalho de forma muito objetiva e leal e honesta, mas pode também não fazer, porque os seus funcionários podem perfeitamente serem corrompidos pelo Império. Isso é muito possível, gente. Chegou o momento de a gente parar de duvidar dessas acusações de grupos que estão em guerra contra o Império, né? De qualquer maneira, né, os OTIs entregaram, depois a ONU fez uma pressão muito grande, o mundo começou a fazer uma pressão muito grande, os OTIs entenderam que o melhor era, né, entregar esse espaço aí novamente para a ONU. O fez como gesto de boa vontade, tá? Então, comentar sobre isso também e sobre mais um ataque absurdo dos OTIs para mais um navio mercante, tá? Um navio grego. E tem mais sobre os OTIs? Tem mais, né? A destruição de um drone bilionário, aqueles drones assim de milhões e milhões, que os Estados Unidos utilizam para monitorar, para investigar as posições dos iemenitas no território de Sanaa. Tá? Então é mais ou menos esses assuntos que nós vamos discutir aqui com vocês, que eu vou discutir aqui com vocês neste vídeo. Começando, evidentemente, pelo ataque, né, brutal que a Ucrânia fez a Moscou. Brutal pela quantidade de drones, pela ousadia do ataque, né? A Ucrânia parece que não tem limites, a Ucrânia parece que não se importa com as tais das linhas vermelhas que a Rússia, em teoria, teria estabelecido, tá nem aí. A Ucrânia já entendeu, por exemplo, que se ela tiver uma resposta da Rússia, não tem problema, desde que essa resposta elimine, por exemplo, militares ucranianos, mas não o comando, né? Então tá tudo muito bem. Então realizar um ataque com drones à capital russa foi o maior ataque com drones da história. No total, a Ucrânia teria disparado mais de uma dúzia de drones, né, do tipo aeronave, né? O prefeito da capital russa, o Sergei Sobyanin, falou sobre isso, né? Falou sobre essa questão aí que às 4h43 da manhã os drones estavam chegando a Moscou quando muitas das pessoas estavam dormindo. Ele falou, por exemplo, que no caso ele falou de 10 drones, depois ficou se sabendo que era bem mais de uma dúzia. Ele falou que a Rússia conseguiria, naquela situação, naquele momento, abater todos os drones sem que eles causassem problemas para os moscovitas, né? De acordo com os dados mais recentes, né, a Rússia vem se preparando muito para destruir
esses drones da Ucrânia, formou equipes, né, para lidar com esse problema, tá? Destruir os drones que chegariam a Moscou. E essas equipes entraram em ação e por causa dessas equipes, né, não houve nenhum tipo de dano mais sério à Rússia, né? Nos céus de Podolsk, que fica ali distrito de Moscou, né, as baterias antiaéreas da Rússia teriam impedido esses drones de causar estragos, né? E também por causa dessas equipes, né, não houve nenhum tipo de vítima a partir dos ataques com drones da Ucrânia, tá? Bom, a Ucrânia começou a utilizar drones numa escala muito mais, né, acentuada, massiva, né, para atacar as profundezas da Rússia, né? Vem fazendo isso o tempo inteiro. A gente precisa falar também que alguns dias atrás drones foram abatidos em Belgorod e também em Kursk, muitos drones, né? Agora, a Ucrânia, assim, tem feito vários ataques, mas o ataque mais longo com drones foi realizado na República do Tataristão, né, quando os drones percorreram cerca de 1.000 quilômetros pelo território da Rússia sem serem abatidos, né? Negócio bem estranho, que mostra que a Rússia ainda precisa sofisticar mais ainda o seu trabalho contra drones. É compreensível, porque drones é algo muito novo, né? Pelo menos os drones atuais são algo muito novo, né? No campo militar. Por mais que a Rússia venha assim, se esforçando para aperfeiçoar o seu sistema de defesa contra drones, ainda não é tão simples assim. Então, daí a razão por que esses drones ucranianos viajaram mais de 1.000 quilômetros por volta de 1.000 quilômetros até o Tataristão, né? Vale lembrar que a Rússia já conseguiu, por exemplo, ter muito êxito em evitar aqueles ataques com drones marítimos lá na região do Mar Negro. Lembra que havia muito daqueles ataques, isso não está acontecendo mais. A Ucrânia se projetava para utilizar-se desses drones marítimos para atacar a ponte da Crimeia. Parece que é uma tara da Ucrânia destruir a ponte da Crimeia, né? Hoje a ponte da Crimeia, inclusive, se for destruída, não vai evitar tanto problema assim para a Crimeia, né? Porque a Crimeia já tem ligação terrestre com o território ali que hoje faz parte da Rússia, que foi integrado ao território russo e que antes pertencia à Ucrânia, né? Mas a Ucrânia tem essa tara por destruir a ponte da Crimeia. Não fez por quê? Não fez porque, né, a Rússia conseguiu sofisticar o seu sistema de defesa naquela região, tá? E não é que a Ucrânia não está a disparar esses drones marítimos. A Ucrânia o faz o tempo inteiro, só que a Rússia consegue abatê-los todos ali na região do Mar Vermelho, tá? Além de todos esses ataques, a Ucrânia vem utilizando drones em diferentes momentos, né? Foram abatidos drones ucranianos em Oriol, Voronezh, né, Bryansk, Nizhny Novgorod, Tula, Kaluga, Samara. Você vê, né, tá entrando no território russo em alguns casos aí. O território de Krasnodar, né, sobre também a Ossétia do Norte, né, aquela região ali aquela região ali do Cáucaso, né. E em muitas outras regiões da Rússia também. Outro dia um drone ucraniano foi interceptado pela defesa aérea. Sabe de qual país? Da Bielorrússia, gente. É isso, né? Então, houve um ataque a Moscou. Esse ataque não causou vítima, mas na compreensão do Comando Militar e do Departamento e do Ministério da Defesa da Rússia, isso é o de menos. O fato de não ter causado vítimas é o de menos. O mais importante é que o ataque foi de uma ousadia e de uma provocação muito agressivos, né? E a Rússia promete uma vingança estrondosa e à altura. Essa vingança, contudo, não vai ser, por exemplo, ataque a comando, não vai ser tal. Vai ser a intensificação de ataques à infraestrutura logística da Ucrânia e provavelmente mais ataque à infraestrutura energética. A Rússia havia parado um pouco com isso, deveremos, amigos, nos deparar nos próximos dias com muitos ataques da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia. Pode ter certeza disso, isso vai acontecer, tá? Falando agora sobre os ROTIs, né, que eles entregaram ali, portanto, o controle daquele escritório, né, da ONU que fica em Sanaã, né, depois de muitos protestos, o Ocidente chorou, reclamou, bababá, tal, aquela coisa toda, e os ROTIs entregaram. Eles haviam invadido o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos na capital do Iêmen no dia 3 do mês atual, 3 de agosto, né. Eles expulsaram dali os funcionários e ocuparam o local, tá. No entanto, após muita indignação do mundo inteiro, do mundão de nosso Deus aí, né? O mundão de nosso Deus ligado ao Império, os ROTIs resolveram fazer o seguinte, né? Resolveram entregar ali
novamente o escritório para a ONU, né? Aspas para o representante da ONU. Sentimos-nos encorajados por este passo e reiteramos o nosso apelo à libertação imediata e incondicional de todo o pessoal da ONU, de ONG e da sociedade civil detido arbitrariamente, né? Foi o comunicado aqui do porta-voz do secretário-geral da ONU, né? Stefan Dujarric, né? Dujarric, né? Stefan Dujarric comentou a decisão, portanto, dos Houthis, né? Então, ele quer a libertação, portanto, dos observadores. Deixando claro, né? A gente tá falando de ONU, né? Ok. E aí eu falei para vocês, em alguns lugares onde o país, né, enfrenta o império, essas equipes da ONU podem ser corrompidas, né? Só que lá não havia somente a ONU, havia também ONG, né, que trabalhava junto com a ONU, né? ONG, tá? ONG. E alguns também funcionários iemenitas ali e tal, enfim, que trabalhava tanto para a ONU como também para a ONG, tá? Então, o que essas ONGs querem fazer, né? Os Houthis, ainda havia ONG, o Houthis tem que expulsar, acabar com a presença de ONGs estrangeiras ali no seu território, na minha opinião, tá? Então, não dá para achar que são coitadinhos, não, mas, evidentemente, agora vão ter o escritório de volta e sabem perfeitamente que se eles estavam fazendo alguma coisa fora da ordem, provavelmente não vão fazer mais, porque sabem que os Houthis não vão perdoar novamente, caso tome novamente esse espaço aí que pertence à ONU, tá? Entre aspas, porque tudo no Iêmen pertence ao Iêmen, né? Ok. Eles estão fazendo inventário para ver se os Houthis roubaram, tal. Eles sabem que o Ocidente rouba tudo, né, quando faz esse tipo de invasão, rouba tudo que tem ali, então eles acham que os Houthis são iguais. Então fizeram inventário, só que concluíram que nada foi roubado. No entanto, eles pedem, por exemplo, a libertação dos funcionários ali, dos direitos humanos, né, dos direitos humanos que estaria sob controle dos Houthis neste momento, tá? Então, a ONU que não se meta a besta com Houthis, não, tá? Não faça isso porque pode realmente ter um problema, tá? Problema muito sério. Aspas aqui para o Antônio Guterres, né? As Nações Unidas estão a trabalhar incansavelmente para fazer face ao impacto da situação do povo do Iêmen, mas a segurança do nosso pessoal deve ser garantida. A ONU e os seus parceiros nunca devem ser atacados, presos ou detidos no cumprimento dos seus mandatos. Vai falar isso para Israel? Vai lá, Guterres, fala isso para Israel, Guterres, vai lá. Aí não fala, né? Aí fica bem pianinho, bem quietinho, né? Bem bonitinho, caladinho, né? Eu não vou falar a palavra que representa aí esse senhor, né? Porque senão eu estaria faltando com respeito com vocês, minhas amigas, meus amigos que estão me vendo aqui em vários lugares desse nosso imenso mundão de nosso Deus aí, né? Não vou fazer isso mesmo, né? Mas que ele merecia o palavrão que eu ia falar, ele merecia, porque ele vale alguma coisa? Vale nada. Vale absolutamente nada, meus amigos, tá? Estamos trabalhando incansavelmente para fazer face ao impacto da situação do povo no Iêmen. Mentira! Mentira! A dona ONU não está fazendo nada. A dona ONU sequer pressionou a Arábia Saudita e os parceiros ocidentais quando fizeram a guerra e levaram os iemenitas quase à fome. Muita gente morreu de fome por causa da guerra, por causa dos bloqueios. O que a ONU fez? A ONU não fez nada. Então não vem com essa conversa não, que a gente sabe perfeitamente ali o que significa esse tipo de conversa fiada, tá? Bom, segundo os Houthis, meus amigos, o navio grego, né? Eita! 2 lanchas do Iêmen abateram, né? Chegaram junto, um por cada lado. Abateram o navio grego no Mar Vermelho, gente. O navio está à deriva. O navio grego até o momento está à deriva. Foi atacado, está à deriva. O petroleiro Sonion atualmente está à deriva no Mar Vermelho após ter sido alvo de 4 foguetes lançados por lanchas a curta distância. A lancha chegou muito perto, disparou os mísseis e aí o navio está à deriva, gente, tá? Fica ali na parte ocidental ali, a oeste ali do porto de Hodeida, né? Que muito atacado pelos Estados Unidos, muito atacado pelo Reino Unido, muito atacado pelo Ocidente e ninguém fala absolutamente nada. Foi um ataque importante porque os navios gregos estão tentando, né, passar por cima das determinações dos Houthis que fecharam completamente ali o estreito de Bab al-Mandeb. Agora, os funcionários em tese, pelo que se fala, os funcionários, ninguém ficou ferido, pelo menos isso a gente pode comemorar, né? Porque, enfim, são trabalhadores, tal, essa situação aí, né? Bom, chega, né, de Houthis, né? Não, tem mais dos Houthis, meus amigos, minhas amigas, tem mais. Os Houthis abateram o quarto, gente, drone, o AVMQ-9 Reaper. Esse, olha, meus amigos,
Esse drone é de um valor absurdo, é muito caro, gente, caro demais, né? E o Iêmen conseguiu abater esse drone aí, é o quarto, né? Custa milhões e milhões de dólares, mas muitos milhões mesmo, gente. Esse drone aí que foram abatidos pelos Houthis, né? Mais um, os Houthis estão sofisticando muito mesmo ali as suas armas, os seus ataques, né, estão sendo cada vez mais certeiros. Os Houthis estão realmente amedrontando o Império. E tá mesmo, tá? Há uma preocupação gigantesca nos Estados Unidos, tá? Com, né, os Houthis, né? Parece que os Estados Unidos, neste momento, já têm o entendimento de que esses ataques aos civis lá no Iêmen não estão redundando em nada. Cada vez mais une a população do Iêmen aos Houthis, né, que os apoiam incansavelmente, implacavelmente, vão para a rua para fazer manifestações astronômicas de apoio aos Houthis. E lá no Iêmen, tomado lá pelo Ocidente, lá, há também muitas manifestações de apoio aos Houthis, tá? E pode ter levantes lá naquela região, né, para destituir o poder do Ocidente que comanda aquela região e fazer com que os Houthis tomem também aquela parte lá. Este é um conflito congelado que os Houthis hoje têm como principal alvo, seu principal inimigo, sabe quem? Israel, né? Porque enquanto Israel estiver ocupando Gaza, para os Houthis, este é o grande confronto que eles têm ali naquela região, né? O confronto contra Israel. Enfim, e é também em virtude disso que eles estão fazendo toda essa campanha ali no Mar Vermelho e no Golfo de Bab al-Mandeb, né? Por causa da invasão de Israel em Gaza e o genocídio praticado em Gaza. Então é isso, meus amigos, é isso, né? A Rússia conseguiu aí abater todos os drones do ataque ucraniano a Moscou, prometeu uma resposta absurda, e também os Houthis aí detonando aí os interesses do Ocidente naquela região do Oriente Médio. É isso, gente. É isso.